E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, seu canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é um site de apostas esportivas extremamente confiável, inclusive patrocinador master do Cruzeiro, o que mostra o quanto estão engajados com o nosso clube. A Betfair está oferecendo um bônus exclusivo para cruzeirenses de até R$300, além do sorteio de ingressos para os jogos do Cruzeiro no camarote Betfair e prêmios como camisas oficiais do clube. Vale pontuar que essa promoção só vale até o final do mês, tá? Até o dia 28 de fevereiro agora. Depois certamente haverão outras promoções, né? Mas essa promoção que dá um bônus maior para cruzeirenses vai terminar agora no próximo dia 28 de fevereiro. Então se você gosta das bets, né, das apostas esportivas, clica aí no link da descrição. Caso ainda não seja cliente, faz lá o seu cadastro, que é muito simples e rápido. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, viu galera? A aposta é para se divertir. O Cruzeiro encerrou a preparação na Toca da Raposa para enfrentar nessa quinta-feira às 4h30 da tarde a Caldense, lá em Poços de Caldas. Um horário alternativo, né? Um jogo num dia de semana, 4h30 da tarde. Exigência da TV aberta, né? A Globo tinha que transmitir mais um jogo na primeira fase, fizeram essa alteração, então vão transmitir o jogo do Cruzeiro nessa quinta, 4h30. Não mostra, tá? O jogo não é de noite, fique esperto. O Pessolano relacionou 21 jogadores para a partida. Nós não temos nenhum atleta suspenso, por isso as ausências são jogadores que estão no departamento médico. O Nicão e o William, com problemas menos graves, estão perto de voltar. Já o Wesley Gasolini e Fernando Henrique ficarão alguns meses fora. No campinho fica mais fácil entender as opções. Rafael Cabral e Anderson são os goleiros. Neres, Reinaldo e Lucas Oliveira, os 3 zagueiros. Para a ala direita a gente tem o Igor Formiga e eu botei o Alisson aí. O Alisson é volante, mas tem jogado como ala. E pela esquerda a gente tem o Kaique, que é lateral de fato, e o Rafael Bilu, que é atacante, mas pelo Cruzeiro só jogou improvisado na ala. Como opções de meio campo, a gente tem Matheus Jussa, Ian Lucas, Neto Moura, Machado e Ramiro, são os volantes. E para a parte ofensiva do campo, Matheus Vital, Daniel Júnior, Estênio, Bruno Rodrigues, Wesley, Matheus Davó e Gilberto. O Matheus Jussa é a principal novidade na lista, ele que está sendo relacionado pela primeira vez e pode fazer a sua estreia pelo Cruzeiro, jogando como volante ou como um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Eu falei sobre o Matheus Jussa e sobre as outras opções de zagueiro no vídeo de ontem, né? Acho que faz mais sentido até a gente pensar no Jussa como zagueiro, até porque a gente só tem 3 zagueiros de ofício no momento, e o Neres provavelmente não joga os 90 minutos, né? Ele tá recuperando o ritmo de jogo. Acho que o Jussa não começa como titular, começa no banco, mas se aparecer entre os titulares também não vai ser nenhuma grande surpresa. Achei que o Pedrão seria relacionado para o jogo, né? Ele que também é um zagueiro, treinou com o elenco principal nessa semana, mas acabou não indo para a viagem para Poços de Caldas, mas acho que o Cruzeiro está bem coberto aí em praticamente todos os setores. Tem ausências aí por opção técnica, como Juan Christian, por exemplo, que foi relacionado para alguns jogos e fica de fora. E vale citar o Marquinhos Cipriano, né, que participou de 3 jogos nesse Campeonato Mineiro, foi titular contra a América e Pouso Alegre, não ironicamente as nossas únicas derrotas na competição. É uma infeliz coincidência, né? Não é que o Marquinhos Cipriano seja o único responsável pelas derrotas do Cruzeiro. Inclusive as falhas que ele cometeu não impactaram diretamente em gols do adversário. Mas é fato que o Cipriano começou muito mal a temporada. Nesse momento ele é a 3ª opção para a ala esquerda, na verdade é 4ª, 5ª, 6ª, né? Porque o próprio Kaique chegou jogando, o próprio Rafael Bilu improvisado hoje é uma alternativa melhor, e convenhamos que quando entrou em campo, o Marquinhos Cipriano foi pior que o próprio Bilu. Mas se eu tivesse que apostar nesse momento em qual vai ser o Cruzeiro para enfrentar a Caldense, eu acho que o Pessolano vai montar um time muito próximo do que ele botou na última partida, tá? Rafael Cabral no gol, o trio de zaga ali com Oliveira pela direita, Reinaldo centralizado, Neres pela esquerda, até para ver se dá um ritmo pro Neres, né? O Alisson na ala direita, Kaique na esquerda, a dupla de meio campo com Neto Moura e Ian, e o trio de ataque que eu acho que vai ser Bruno Rodrigues, Gilberto e o Wesley entrando na vaga do Daniel Júnior, que fez uma partida bem apagada, tá? Eu acho que o Wesley foi mais
preservado no último jogo do que qualquer coisa. É fato que nas últimas partidas o Pessolano usou o Wesley mais como ala do que como atacante, mas eu acredito que ele vai ter uma nova oportunidade nesse jogo de quinta-feira. A especulação sem noção do dia envolve o zagueiro Arboleda do São Paulo. A Itatiaia trouxe informação que o Cruzeiro sondou o defensor equatoriano de 31 anos, mas o tricolor paulista deixou claro que não abrirá mão do jogador, que tem contrato por lá até o fim de 2024. E eu acho que eu vou arrumar uma vinheta para esse tipo de especulação, mas enfim. O Arboleda é um bom zagueiro, jogo aéreo, velocidade, experiente, né? Esteve inclusive no elenco do Equador em Copa do Mundo. Eu acho que seria uma ótima contratação do Cruzeiro. Mas como o São Paulo já deixou bem claro, inclusive na figura do Rogério Ceni, né? É um jogador importante para mim, não vou abrir mão dele. Eu acho que nem tem por que a gente avançar muito nessa especulação. Só acho que vale pontuar um pouco a questão física do Arboleda, porque na temporada passada ele teve uma lesão muito grave, fratura e ruptura de ligamento do tornozelo, né? Isso quase lhe custou a presença na Copa do Mundo. Ele conseguiu se recuperar no final do ano, jogou 3 partidas no início do Campeonato Paulista, mas desde o final de janeiro ele tá parado tratando uma tendinite no joelho. Então é um jogador que tecnicamente é muito bom, mas tem muitos problemas físicos aí a toda temporada. Como não vem pro Cruzeiro, eu acho que tá muito claro que não virá, então nem tem por que a gente se preocupar muito. E o que é que a gente pode tirar de bom se realmente o Cruzeiro fez essa sondagem ao Arboleda? Que a diretoria do Cruzeiro tá buscando alvos interessantes, né? Jogadores que têm experiência de Série A, que têm uma qualidade técnica maior do que os jogadores que estão aqui e não são apenas apostas. E eu sou totalmente a favor que o Cruzeiro faça isso. Se for ao mercado, vá para buscar um jogador que tenha, assim, um percentual alto de chegar e jogar em alto nível pelo Cruzeiro, que não seja uma aposta ou mais um cara para compor elenco. Segundo Jorge Nicola no Super Esportes, o Cruzeiro está em conversas com Andrés D'Alessandro para ele ser coordenador de futebol do clube. Função similar à que foi exercida pelo Tinga no Cruzeiro até 2017, um ex-jogador que faz aquela interlocução entre atletas, comissão técnica e diretoria. Emendar uma cavada caça-clique da Itatiaia com uma notícia do Jorge Nicola, eu sei que é pesado, né? Deve ter dado uma pontada no fígado aí, mas vamos com calma, vamos em frente, porque esse boato de fato parece ter algum fundamento, até porque o D'Alessandro esteve recentemente num jogo do Cruzeiro lá no Independência e assim, não tem muito motivo pra isso, né, gente? O D'Alessandro não tem ligação nenhuma com o Cruzeiro. Ele que parou de jogar em abril do ano passado, quando completou ali 41 anos, né, fez a sua despedida do Internacional, inclusive marcando um gol num jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. D'Alessandro foi um baita de um jogador, teve uma carreira incrível, né, especialmente em River Plate e Internacional. Ele que inclusive tem a cidadania brasileira, né? O D'Alessandro se tornou brasileiro além de argentino, até pelo longo período que viveu aqui no país. E assim, eu sempre gostei do D'Alessandro como jogador. Para quem sempre pede um camisa 10 pro Cruzeiro, esse seria um camisa 10 se nós estivéssemos 10 anos no passado, né? D'Alessandro foi um grandíssimo jogador. E eu sempre gostei muito da mentalidade dele. O D'Alessandro é aquele cara que nunca aceitou perder numa boa, né? Ele é um cara extremamente combativo, é chato pra cacete, que ou ele se daria muito bem com o Paulo Pessolano ou eles iam se odiar e sair na porrada com uma semana de trabalho, tá? Então não sei se o santo deles bateria ou não. Mas a mentalidade em si, o fato de ser um jogador muito vencedor e tal, eu não vejo nada contra se eventualmente o D'Alessandro for contratado. Pelo que eu achei, ele nunca trabalhou fora dos gramados em nenhum clube, né? Seria a primeira experiência e é um cara que está sendo analisado aí por essa diretoria do Cruzeiro, que tem alguns ex-jogadores, né? O próprio Paulo André, o Elias, que também trabalha aí na equipe do Ronaldo. Se ele for contratado, espero que seja por mérito, né? Porque ele está se preparando, fazendo cursos de gestão e tudo mais, para que seja inclusive um profissional do futebol menos temperamental do que ele era quando estava dentro de campo, tá? Mas assim, pela experiência, pela carreira que teve, acho que ele pode somar alguma coisa. E o Cruzeiro ter um ex-jogador para fazer esse meio de campo ali pode ser uma coisa interessante. Tem gente que vai argumentar assim, ah, mas por que o Cruzeiro não busca um ex-jogador do Cruzeiro que tenha uma identificação com o clube? Vocês têm algum nome em mente? Algum cara que esteja se preparando, que queira esse cargo, que tenha, assim, digamos, uma capacidade de fazer esse papel? Porque eu não sei. E para quem fala do Tinga como um ídolo do Cruzeiro, vocês vão me desculpar, mas o Tinga
Tinga não é ídolo do Cruzeiro nem aqui nem na China, né? Até porque em campo o Tinga jogou muito pouco pelo Cruzeiro em número de partidas e menos ainda em qualidade. O Tinga, quando entrava em campo, ele destoava, ele não estava mais num nível técnico competitivo quando ele veio para cá. A passagem dele pelo Cruzeiro foi bem fraca em campo, mas pela pessoa, por tudo que ele simboliza, ele acabou sendo um cara importante no extra-campo, né? Até para resolver alguns pepinos ainda quando era jogador e depois ajudou também sendo um diretor técnico, função que exerceu até o final de 2017. Ele foi um dos que partiu, né, de que saiu fora quando veio a galera de Wagner e Thair e fez muito bem. E falando nessas criaturas, o GE noticiou que o Cruzeiro teria até essa quinta, dia 23 de fevereiro, para acertar o pagamento de uma parte da dívida pela contratação do Rodriguinho em 2019 junto ao Pirâmides, que é um time do Egito. Em caso de não pagamento, o Cruzeiro poderia sofrer transfer ban, que é aquele impedimento de registrar novos jogadores. Até o momento que eu fecho o vídeo, o Cruzeiro não fez nenhuma manifestação oficial sobre isso, tá? Se já pagou, se vai pagar, se não vai pagar, se vai tomar transfer ban, se não vai. Realmente o Cruzeiro não se posicionou sobre isso e essa data de 23 de fevereiro ela foi passada pelo próprio Ronaldo em uma daquelas lives que ele faz costumeiramente. E pelo que eu entendi dessa história, que é uma informação que está meio truncada até agora, o Cruzeiro não teria que pagar os 6 milhões de dólares que deve ao Pirâmides, porque na época ele foi comprado por 7 milhões de dólares, a diretoria do Cruzeiro na época de Wagner Pires e Itair Machado, e eu cito Itair porque ele tinha uma procuração do Wagner Pires que dava a ele poderes de presidente do clube, então ele agia como presidente, ele tinha poder para isso, mas durante a ação conjunta desses dois, os caras pagaram a entrada da compra do Rodriguinho e não pagaram mais nada. Eu vou até deixar o link aqui de uma matéria do Deus Me Dibre, lá de 2020, que mostra em detalhes o quanto custou aí o pacote dessa contratação de Rodriguinho, né, que ultrapassava 53 milhões de reais quando você pega o valor da compra, salário do jogador, luvas, o que eles pagaram para intermediários, foi assim um escárnio, tá? Eu acho que só não é pior do que a contratação do Fred mesmo, mas a do Rodriguinho tá ali pau a pau. Então nesse momento nem dá pra gente saber exatamente quanto é que o Cruzeiro tá devendo aí por causa das correções monetárias, tá? Porque se você devia que tinha que pagar lá de 2019 até 2022, né, que era a última parcela, você tinha que pagar 6 milhões de dólares, pelas correções monetárias, hoje esse valor é muito mais alto. É uma facada grande que o Cruzeiro vai ter que arcar, né? Um dos fantasmas do passado que estão assombrando o clube do presente, ainda tem mais alguns que vão assombrar no futuro, e eu acho que é importante a gente entender quando vem aquele tipo de reclamação que o Ronaldo é um investidor que não investe, né? Se ele não tivesse esse monte de dívida para pagar, certamente ele teria mais condição de investir no time. Mas aí também entra um ponto que, na minha opinião, deveria deixar a gente mais tranquilo, que é muito simples. No momento que o Ronaldo fez lá a compra, a assinatura, né, de comprar as ações da SAF do Cruzeiro, o que ficou combinado? Que ele seria responsável pelo pagamento de todas as dívidas na FIFA e pelas dívidas tributárias, que inclusive estão sendo pagas, coisa que não estava acontecendo por parte da associação. Então, a partir do momento que o Ronaldo assumiu o pagamento dessas dívidas, qualquer coisa que venha agora, ele vai dar um jeito e vai pagar. E até o presente momento, o Ronaldo e a equipe de gestão dele não nos deram motivos para desconfiar do trabalho deles, né? Tá tudo sendo pago devidamente, o salário do pessoal, as dívidas também, quando é executado os caras vão lá e quitaram, já pagaram muita dívida na FIFA inclusive, e quando eles terminarem de pagar essa situação, passa para a SAF a posse das 2 tocas da Raposa. Vocês lembram que deu um rolo danado na época por isso e quase que o Ronaldo não assinou justamente por essa questão? Então agora, gente, a dívida apareceu, tem data para fazer o pagamento, o Ronaldo, a equipe dele vai lá e vai pagar e ponto. Não tem muito o que se questionar, não tem por que ficar estressado, arrancando os cabelos, tá? E o Ronaldo falou em determinado momento, né? Agora que a gente assumiu, que a gente assinou, não vai ter mais transfer ban, não vai ter esse tipo de punição, é só cumprir a palavra dele. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!